A Igreja Edificada, parte 03, dia 9 de abril de 2025. As boas pessoas mencionadas em nosso texto se juntam imediatamente à Igreja do Deus vivo em Jerusalém. Ouço dizer que mesmo naqueles dias, se tivessem criticado a Igreja, teriam encontrado defeitos nela. Certamente, em poucas semanas, havia grandes defeitos que precisavam ser remediados. Mas esses convertidos sentiram que o grupo de cristãos em Jerusalém era de fato a verdadeira Igreja de Jesus Cristo e, portanto, eles se juntaram a ela. Todos vocês podem encontrar verdadeiras igrejas de Jesus Cristo se decidirem procurá-las. Se você espera por uma igreja perfeita, deve esperar até chegar ao céu. E mesmo que você pudesse encontrar uma igreja perfeita na terra, tenho certeza de que eles não o admitiriam em sua comunhão, pois você mesmo não é perfeito. Encontre aquelas pessoas que estão mais próximas das Escrituras, que sustentam a verdade na doutrina e na prática, e são mais parecidas com a Igreja Apostólica. E então, junte-se a elas, e você será abençoado por isso. Considere o assunto e reflita que, se for certo para você permanecer fora da comunhão da igreja, deve ser certo para todos os outros crentes permanecer na mesma condição. E então não haveria nenhuma igreja visível na terra, e nenhum corpo de pessoas se uniu para manter e ensinar mandamentos e práticas cristãs. A comunhão cristã, especialmente a celebração da ceia do Senhor e a manutenção de um ministério evangelístico, tornar-se-iam uma impossibilidade se ninguém declarou abertamente a causa do Salvador. Haja então de acordo com seu dever e, se você é cristão, junte-se aos cristãos. Se você ama o mestre, ame os servos. Se você ama o capitão, junte-se ao exército e junte-se àquele regimento que você acha que está mais próximo da palavra do mestre. Observe a seguir que as pessoas que foram alcançadas no Pentecostes foram acrescentados à igreja pelo Senhor. Alguém mais já adicionou à igreja? Sim, o diabo também frequentemente empurra seus servos. Quem foi que acrescentou Judas, Ananias, Safira, Simão, o mago e Demas à igreja? Quem foi que entrou sorrateiramente à noite e plantou o joio no meio do trigo? Esse espírito maligno não está morto. Ele ainda está muito ocupado neste departamento e continuamente acrescenta à igreja aqueles que não estão sendo salvos. Os servos de Satanás são a multidão mista que infesta o acampamento de Israel e são os primeiros a cair na cobiça. Seus servos são os Acãs, que trazem uma maldição sobre as tribos. Dele são aqueles de quem Judas escreveu dizendo: certos homens e mulheres cuja condenação foi escrita há muito tempo se infiltraram secretamente entre vocês. Esses falsos crentes adulteram a igreja e, ao fazê-lo, enfraquecem-na e contaminam-na, trazendo-lhe muita dor e desonra. Além disso, a própria igreja não pode deixar de acrescentar alguns que não devem ser recebidos. Com o maior cuidado e prudência possíveis, ainda cometemos erros, pois são acrescentados alguns que o Senhor nunca acrescentou à igreja. Você já ouviu a história de Roland Hill sobre o encontro de um homem bêbado na rua uma noite que soluçou e disse a ele: como vai, Senhor Hill? Eu sou um dos seus convertidos. Sim, disse Roland. Eu diria que você é, mas você não é um de Deus? Ou então você não estaria bêbado? Os convertidos desse tipo
são muito numerosos. Convertidos do pregador, convertidos de amigos ou convertidos de um evangelho diluído, mas não verdadeiros filhos nascidos de novo do Senhor. Queridos amigos, ouvintes e leitores, convido todos vocês que estão pensando em se filiar à igreja a pesquisar e ver se são do tipo que o Senhor acrescentaria a uma igreja. Se você foi convertido pelo Senhor, você foi ferido pelo Senhor e você foi curado pelo Senhor, e no Senhor está a sua justiça e confiança. Não foi obra do homem. Quem quer que tenha sido o instrumento, o Espírito Santo produziu todas as suas obras em você. Você deve ter sido objeto de uma intervenção divina. Algo mais do que você poderia fazer por si mesmo ou qualquer homem poderia fazer por você. Deve ter sido formado em você pelo Senhor. Aquele que te criou, te fez novo. Oh, queridos amigos que amam o Senhor, junte-se em fervorosa oração para que o Senhor acrescente à igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos, pois ansiamos por isso. Então, o tipo certo de acréscimos à igreja é descrito no texto pelas palavras: aqueles que estavam sendo salvos. As palavras do versículo na Bíblia King James não são uma tradução correta do original. Suponho que foram emprestados do latim vulgar. Não estão no grego. A tradução deveria ser: o Senhor acrescentava diariamente à igreja os salvos. Ou o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Pessoas salvas foram adicionadas à igreja, e somente os salvos estavam aptos a serem adicionados. Não estamos autorizados a receber em nosso número aqueles que desejam ser salvos, como fazem certas igrejas. Recomendo o seu plano ao fazê-lo, mas tenho certeza de que eles não têm garantia bíblica para isso. Aqueles que estão sendo salvos, nos quais a obra da salvação realmente começou, são os únicos candidatos adequados, e estes são mencionados no versículo 44 como crentes. As pessoas adequadas a serem acrescentadas à igreja visível de Jesus Cristo são aquelas que creem para a salvação de suas almas, que experimentaram diariamente o poder salvador do nome de Jesus ao serem libertas do pecado, ao serem salvos do padrão do mundo, sendo salvo no sentido de santificado das várias corrupções e concupiscências que regem entre os filhos dos homens. Esse é o tipo de pessoa que deve ser acrescentada à igreja. Portanto, deixe a pergunta ser feita: estou salvo? Eu criei em Jesus? Se sim, o processo de salvação está acontecendo dentro de mim. Estou sendo liberto do poder reinante e dominante do pecado a cada dia. Amém. Em continuação. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém.